Amém, graças a Deus. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia. Mais uma vez a palavra do Evangelho será pregada. Mais uma vez a mensagem do Evangelho será anunciada. Amém, Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo, esse Evangelho nessa noite é anunciado. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus. Felizes são os que ouvem, são os que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Felizes são aqueles que ouvem e guardam as palavras da profecia deste livro. Felizes são não somente os que ouvem, mas também guardam. Não somente guardar as palavras de Deus, mas praticar. Esses serão felizes diante de Jesus Cristo quando Ele vier nas nuvens do céu. Aqueles que ouvem e guardam as palavras de Deus serão bem-aventurados quando Jesus Cristo vier nas nuvens do céu com poder e com grande glória. Aleluia. É um grande privilégio pregar a mensagem do Evangelho. Uma grande honra anunciar as palavras de Jesus Cristo mais uma vez. E graças ao Senhor Deus pelas suas misericórdias. Porquanto as suas misericórdias, elas são grandes e elas se renovam a cada dia. E essa é a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias são grandes. Quero ler uma mensagem nesta noite, uma mensagem na palavra do livro de Tito. Está escrito no livro de Tito, capítulo de número 3. Ouve a palavra de Deus. Graças a Deus. Porquanto as palavras de Deus são fiéis. Fiéis são, dignas são as palavras de Deus, em que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Está escrito assim, livro de Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se foi manifestada, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sobriamente, de forma justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. A graça de Deus foi manifestada, e foi manifestada a graça de Deus no meio de Jesus Cristo. A graça de Deus manifestou-se através do seu Filho unigênito, para salvar todos os homens, para salvar toda criatura. A graça de Deus foi manifesta quando Jesus Cristo deu um brado naquela cruz, dizendo: Pai, está consumado. E essa graça se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, e também ensinando a todos os homens que devem renunciar às impiedades do pecado, renunciar às impiedades deste mundo. Glória a Deus. Certamente essa graça se manifestou para nos tirar das trevas, para nos trazer para a luz. Manifestou-se essa graça para nos remir dos pecados, a fim de que possamos arrepender e voltarmos para Deus e tornarmos para Cristo. Assim a Bíblia diz que então, nos ensinando
que necessário é renunciar à impiedade, os desejos mundanos, mas antes vivamos neste presente século sobriamente, justamente, piamente, aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia está chamando Jesus de o grande Deus. A Bíblia está chamando Jesus Cristo de grande Deus. Sabemos que Jesus é o grande Deus porque Ele ressuscitou dentre os mortos. Mas as falsas religiões negam que Jesus é o grande Deus. As falsas religiões dizem que Jesus Cristo não é Deus, mas Ele ressuscitou dentre os mortos. Mas nenhum outro homem teve esse poder. Quem tem poder para ressuscitar os mortos senão Deus? Quem tem poder para ressuscitar o morto senão o próprio Deus? Aleluia! E Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, trazendo salvação. E quem pode salvar o homem senão Jesus Cristo? Alá não pode salvar o homem porque Maomé não ressuscitou. Não ressuscitou dentre os mortos. Aparecida, Maria, nenhum santo pode salvar o homem porque não ressuscitou dentre os mortos. Não ressuscitou. Todos aqueles que foram tidos como santos não ressuscitaram. Por isso eles não podem salvar, porque somente Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. E por que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Porque Ele venceu a morte. Ninguém mais conseguiu vencer a morte, mas Jesus venceu a morte, pegou as chaves da vida e da morte, e Ele tem as chaves do inferno. Ele também tem as chaves dos portões do céu. Aleluia! E a Bíblia fala que aquilo que for ligado na terra, certamente Deus ligará no céu. Por isso nós devemos ligar uma aliança na terra com Cristo. Para nós termos uma aliança no céu com Deus, nós devemos ligar uma aliança com Cristo. Ter uma aliança com Cristo. Tenha uma aliança com Cristo. Pois Ele foi morto, ressuscitou e está vivo para salvar o homem, para salvar toda criatura. E Ele ensina que piamente todos devem caminhar, sendo sóbrios. Seja sóbrio, caminhe em sobriedade diante de Deus, diante do Altíssimo, o grande Deus, Jesus Cristo. As testemunhas de Jeová diz que Jesus não é Deus. A Bíblia diz que sim, e não é com a letra minúscula, mas é com a letra maiúscula. Tito capítulo 2, versículo de número 13. O grande Deus, o nosso Salvador, Jesus Cristo. O Senhor Deus grande e todo-poderoso, Jesus, ensina o homem a renunciar à bebedice. O Senhor grande Deus, Jesus Cristo, ensina a deixar a idolatria, a renunciar à feitiçaria, caminhar justamente, sobriamente diante de Deus. Jesus nos ensina. E porque certamente as pessoas estão errando, porque não estão buscando aprender com Jesus Cristo. Mas Jesus diz: aprendei de mim, porque eu sou manso, eu sou humilde. Então encontrarão repouso e descanso. Aprendam de Jesus, aprendam com Ele, e Ele então encontrará descanso. O descanso está em Jesus Cristo. O descanso não está numa viagem. O descanso não está num dia de sábado. O descanso está em Jesus Cristo. Ele ensina
que certamente devemos renunciar os pecados para que possamos descansar com Ele. Todas as pessoas acreditam que um dia vão estar num bom lugar. A maioria das pessoas acreditam que Deus vai o colocar num bom lugar. Mas quantas pessoas, de fato, estão buscando um bom lugar diante de Deus? Quantas pessoas verdadeiramente estão buscando um bom lugar diante de Deus? Quantas pessoas estão buscando verdadeiramente a salvação, o reino de Deus que está entre nós? Graças a Deus. Porém a palavra de Deus diz e anuncia: nós devemos buscar com toda força e todo entendimento, com toda força e entendimento, devemos buscar a vida eterna, a salvação, o reino de Deus, com toda força e entendimento. A palavra de Deus vai dizer que desde os tempos de João Batista, o reino de Deus é tomado por força, e aqueles que empregam força apoderam-se do reino de Deus. Ou seja, desde os tempos de João Batista, a salvação ela é através de um grande esforço, e com muita força o homem pregando para alcançar o reino de Deus, ele consegue salvar a sua alma por meio de Jesus Cristo. É por isso que Jesus anuncia que, renunciando toda impiedade, o homem deve caminhar, renunciando toda feitiçaria, devemos caminhar, renunciando toda bebedice e toda avareza, devemos caminhar piamente, sobriamente, justamente, retamente diante de Deus, que quer que todo homem chegue ao conhecimento da verdade e possa ser salvo dos seus pecados. Esta palavra diz que certamente Jesus manifestou-se trazendo a todo homem a salvação, trazendo todo homem então a vida eterna, ensinando a renunciar. Ou seja, Jesus ensina a renunciar o pecado, Jesus ensina a renunciar todos os maus caminhos, Jesus ensina a deixar todos os caminhos de impiedade, Jesus nos ensina a deixar todo orgulho, nos ensina a deixar toda a bebedice. A sobriedade é um ensinamento de Deus, está aqui na Bíblia. Assim Jesus ensina que possamos caminhar sobriamente, piamente diante de Deus. Jesus nos ensina a caminhar sobriamente. Quem ensina as pessoas a caminhar bêbadas é o diabo. É o diabo que ensina as pessoas a usar substâncias para buscar efeitos aonde estão vivendo, caminhando para o inferno. Deus nos ensina a andar sobriamente. O diabo ensina as pessoas a usarem substâncias, mas a Bíblia fala que certamente Deus anuncia ao homem que deixe os seus maus caminhos. Em Provérbios vai dizer que Deus criou o homem reto, mas os homens inventaram muitas coisas. O homem inventou o uso da bebida alcoólica, o uso das drogas, uma vida imoral, inventou relacionamentos imorais, infames, criou várias sexualidades, e assim a Bíblia fala, porém, que os caminhos do homem parecem ser bons diante dos seus próprios olhos, mas diante de Deus seus caminhos são maus. Há caminhos que parecem ser bons diante dos homens, mas o fim desses caminhos são caminhos de morte. Os fins dos caminhos de pecado são caminhos de morte. O fim dos caminhos de bebedice são caminhos de morte. O fim dos caminhos de homossexualidade são caminhos de morte. Todo pecado te levará a uma morte eterna, a qual é a separação de Deus. Estar separado de Deus é uma morte. Estar distante de Deus é estar morto. E muitas pessoas caminham na terra sem Deus, distante de Deus, estão mortos espiritualmente. Mas chegará a hora em que ao pó a sepultura, o homem terá que então chegar ao céu a sua alma para prestar contas com Deus. Chegará a hora que
toda criatura terá que dar conta diante de Deus. Por isso renuncia os caminhos de impiedade, deixa ir para os seus caminhos de orgulho, deixa ir para os seus caminhos de idolatria. Cidade de Goiânia, afaste-se da embriaguez, afaste dos caminhos maus, afaste dos caminhos que levam para o inferno. Jesus nos ensina a andar renunciando às concupiscências malignas, os desejos carnais, os desejos infames e profanos, para que possamos viver diante de Deus justamente, piamente, retamente, a fim de honrar a Deus através do corpo. Honre a Deus através do corpo. Fostes comprados por um alto e bom preço. Glorifique a Deus o Pai, a qual está no céu, através do vosso corpo. Fostes comprados por um preço alto, foi preço de sangue, o preço do Filho de Deus, que foi derramado no madeiro, para nos dar a salvação. Esse foi o preço pago, o preço de sangue. Por isso glorifica a Deus através do corpo. Honra a Deus através do corpo. Não sabeis que o corpo é templo e morada do Espírito Santo, e que aquele que destruir o templo de Deus também será destruído por Deus. 1 Coríntios 3,17. Aquele que destruir o templo de Deus, qual é o corpo, será destruído por Deus. O templo de Deus não é feito pelas mãos humanas, como diz em Atos 17, mas como em 1 Coríntios 3,16, é o corpo, o templo de Deus. Não cuideis que Deus habita em templos feitos por mãos humanas, porque Deus, o Deus que criou os céus, o Deus que criou a terra, não habita em templos feitos pelas mãos humanas, como se Ele mesmo cuidasse de receber alguma coisa da mão dos homens, sendo que Ele mesmo fez todas as coisas. Deus, Ele fez todas as coisas. Deus não precisou do homem para a criação de alguma coisa. Deus não dependeu do ser humano para criar qualquer coisa, mas Deus fez todas as coisas. Ele não pode ser habitado num templo. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, porque Deus, certamente, Ele não pode ficar preso. Deus habita no seu santo templo. Os céus é o lugar do seu descanso, a terra é o estrado dos seus pés. O templo de Deus nessa terra é o corpo. Por isso não faça do teu corpo um templo de uma meretriz. Não faça do seu corpo um templo de iniquidade. Não use o seu corpo para embriaguez, para imoralidade, idolatria. Não faça do seu corpo um templo morada de demônios. Não use do teu corpo para bebedice, para imoralidade, homossexualidade. Não use do templo de Deus, a qual é o corpo, para coisas imundas, imorais e profanas. Mas a Bíblia fala que devemos glorificar a Deus através do corpo, porque fomos comprados por um alto e bom preço, para glorificar a Deus através do corpo. Glorifique a Deus através do corpo. Honra a Deus através do corpo, vivendo justamente, vivendo piamente, vivendo sobriamente, vivendo na luz e não caminhando nas trevas. Honre ao Senhor Deus em seu corpo, porque fostes comprados por um bom preço e alto preço, para glorificar Deus em seu corpo. Aleluia! A palavra de Deus, ela é maravilhosa e poderosa. É a palavra de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Ou seja, o Evangelho é o poder de Deus nessa terra para salvar aqueles que creem.
Mas aonde se encontrarão os incrédulos? A Bíblia fala que no inferno. Em Apocalipse 21 vai dizer que ficaram de fora do reino de Deus os incrédulos. A incredulidade, a inimizade contra Deus. O que nos leva para Deus é a fé. O caminho da fé é a palavra de Deus. O caminho da fé não é uma religião. O caminho da fé não é uma tradição. O caminho da fé nunca foi uma religião, mas o caminho da fé é a palavra de Deus. E essa palavra, portanto, ela diz que lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, o caminho de luz que nos leva para Deus, o caminho de fé. Não é o catolicismo, não é o espiritismo, não é o mormonismo, nem o ismo é caminho de fé, não são as religiões, não, é Cristo o caminho, a verdade, a vida. Ouve a palavra de Deus, moradores da terra, ouve a palavra de Deus, ó terra. A palavra de Deus está sendo anunciada, porquanto nenhum homem será tomado como inocente diante de Deus. Nenhum homem será tomado como inocente diante do Senhor. Jesus foi enviado, eles crucificaram Jesus. Jesus enviou os apóstolos, eles mataram os apóstolos. Jesus envia os seus servos, e as pessoas, de fato, elas matam uns, prendem outros, a outros eles debocham, outros eles escarnecem, ou seja, eles não dão ouvidos. Aleluia. É por isso que Deus não tomará o culpado como inocente. Enquanto as pessoas são rebeldes diante de Deus, e Jesus, ele diz para entrar pelo caminho enquanto ainda há tempo, porque quando chegar diante do justo juiz e estar diante dele, as portas vão se fechar e vai ser tarde demais. Por isso Jesus diz: reconcilia-te enquanto estás no caminho, para que quando fores levado ao juiz, então não te seja encerradas as portas e seja tarde demais. Todos nós vamos ser levados diante do juiz, e Deus é o justo juiz. Estejamos prontos para estar diante do justo juiz. Esteja pronto para estar diante de Deus. Esteja pronto, esteja preparado. A hora é chegada, o tempo é chegado, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Deus procura verdadeiros adoradores. Onde que estão os verdadeiros adoradores? Aonde que estão os verdadeiros adoradores de Deus? Por onde que andam essas pessoas? Os verdadeiros adoradores de Deus, aonde que eles estão agora neste momento? Deus, ele procura os verdadeiros adoradores. Será que Deus encontra nesse ambiente algum adorador de Deus? Eu não estou dizendo alguém que vai abrir a boca para adorar a Deus agora. Não estou dizendo alguém que vai abrir a boca para dizer glórias a Deus neste momento. Mas os verdadeiros adoradores, não os que estão num templo adorando porque outras pessoas estão adorando, sentando num banco somente para passar horas e não vivem a palavra de Deus, e não praticam a palavra de Deus. Ouvem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Eles são falsos adoradores. O verdadeiro adorador, segundo a Bíblia Sagrada, é aquele que invoca a Deus e o obedece, é aquele que honra a Deus em seus caminhos. Mas quantas pessoas já não honram Deus mais em seus caminhos? Quantas pessoas que não têm mais temor do Senhor, não honram mais a Deus em seus caminhos? Acabou-se o temor, pois o amor de muitos tem se esfriado. O amor de muitos tem se esfriado.
Por isso o ser humano já não está mais temendo a Deus. As pessoas elas vão, participam de cultos por várias vezes na semana, Bíblia debaixo do braço, mas a palavra nunca está no coração. Ouvem sempre, mas entra por um ouvido e sai pelo outro. O que adianta? Roupas que aparentam ser de alguém que está em Cristo, mas a sua conduta mostra que está fora de Cristo. O que adianta? Ouvir as palavras de Deus, mas o coração estando habitando todo tipo de orgulho, malícia, depravação, avareza e todo tipo de pecados. Certamente Jesus ordena que se arrependam. Arrependam-se, moradores da terra, arrependam-se e tornem-se para Deus. O fim, ele vem, o tempo está próximo, o tempo está próximo. Glórias a Deus, assim diz a palavra de Deus, que então certamente a graça de Deus foi manifestada, trazendo salvação para os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, os desejos mundanos, vivamos neste presente século sobriamente, piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Salvador Jesus Cristo, a qual deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, zeloso de boas obras. Fala disso, exorta, repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Ou seja, a Bíblia fala para exortar, repreender, corrigir, e ninguém deve desprezar a exortação, ninguém deve desprezar a correção, ninguém deve endurecer o seu coração para a exortação, ninguém deve endurecer o seu coração para a correção de Deus. A Bíblia fala: filho meu, se hoje ouves os meus ensinamentos, se hoje ouve a minha correção, não endureça o vosso coração, como fizeram no tempo passado. Filho meu, se hoje ouve a minha palavra, não desmaies e não se espante, porque Deus castiga e corrige, açoita aquele que Ele ama e toma como filho. Mas porém, se vós estáis sem correção, não sois filhos, mas bastardos. Deus, Ele trata como filho aqueles que ouvem a correção. Os filhos de Deus ouvem a sua palavra, mas Deus, Ele trata como bastardos aqueles que ouvem e não praticam as suas palavras, porque todos quanto receberam, esses foram feitos filhos de Deus. Todos quanto receberam se tornaram filhos de Deus. Os que receberam são filhos de Deus. Os que receberam o Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Os que estão em Jesus Cristo são chamados nova criatura, filhos de Deus. E a Bíblia diz que todos quanto recebeu foram dados o direito de serem chamados filhos de Deus. Mas não se confunda, porque nem todos são filhos de Deus segundo a Bíblia. Segundo a palavra de Deus, existem os filhos de Deus e os filhos do maligno. Em 1 João capítulo 2, existem os filhos de Deus e os filhos do maligno. A palavra de Deus mostra os filhos de Deus obedecendo a Deus, e mostra os filhos do maligno sendo imorais, sendo profanos, sendo orgulhosos, sendo beberrões, mentirosos, avarentos, soberbos, orgulhosos, presunçosos, mais amigos dos pecados do que amigos de Deus. A Bíblia mostra os filhos do maligno sendo resistentes à palavra de Deus, e os filhos do reino como ovelhas que ouvem e seguem. Jesus falou que as suas ovelhas ouvem e seguem, mas os filhos do maligno não. Os filhos do maligno não ouvem. Os filhos do maligno são rebeldes. Os filhos do maligno são contenciosos, orgulhosos, presunçosos, soberbos, imorais, adúlteros, mentirosos.
Mas agora Jesus está anunciando a salvação a todos os homens, porquanto ele foi levado ao madeiro para trazer salvação a todos os homens. Jesus foi levado ao madeiro para trazer salvação a todos os homens. Cidade de Goiânia é a última hora. É a hora de voltar-se para Cristo. É a hora de arrepender-se. É a hora de deixar os maus caminhos e tornar-se para Deus. A Bíblia fala e diz que Deus não toma em conta os tempos da ignorância do homem, mas porém manda e anuncia a todos que se arrependam em todos os lugares, porque Ele determinou um dia que vai julgar o mundo e deixou certeza disso, ressuscitando dentre os mortos. Aleluia, Ele ressuscitou dentre os mortos. Nós temos a certeza do juízo de Deus, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. Nós temos uma certeza que todos compareceremos ante o tribunal de Cristo para o juízo, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos, porque Jesus pegou as chaves da vida e da morte. Ele está vivo pelos séculos dos séculos, foi morto como um cordeiro, mas virá como um leão, virá para o juízo, virá como justo juiz, virá como aquele que trará a salvação debaixo das suas asas para aqueles que são fiéis, e virá para trazer a condenação aos que são rebeldes e são infiéis, e manda e anuncia a todos que agora se arrependam, porque Ele determinou um dia que vai julgar este mundo, e disso Ele deixou certeza, ressuscitando dentre os mortos. Portanto, arrependam-se, tornem-se para Deus, deixe a malícia, deixe o orgulho, deixe a mentira, deixe a embriaguez, torne-se para Deus, porque Deus é benigno e misericordioso, não querendo que nenhum se perca, mas que todos venham alcançar a vida eterna por meio de Jesus. Não é a vontade de Deus que o homem pereça, que o homem desça para o inferno, mas a vontade de Deus é que todo homem se arrependa e conheça a verdade. Ou seja, a vontade de Deus é o homem caminhar na verdade e arrepender-se dos seus pecados. A vontade de Deus é que todo ser humano, conhecendo a verdade do Evangelho, ele possa se arrepender de verdade, ele possa ser salvo dos seus pecados. Jesus veio para salvar, mas até quando caminharão em condenação? Até quando caminharão errantes por este mundo? Até quando serão resistentes à verdade? Até quando endurecerão o coração diante de Deus? Até quando se voltarão para a malícia? Até quando viverão em bebedices? Até quando viverão em imoralidades sensuais? Até quando não se arrependerão? É hora de se arrepender, é hora final. É hora de converter-se ao Senhor e deixar os caminhos ímpios. O caminho do inferno certamente é um caminho, segundo a Bíblia, sem volta. Não tem como o homem escapar da condenação quando ele chegar ao final desta vida. Por isso Jesus fala: arrependam-se e tornem-se para Deus, porque certamente, brevemente eu virei sobre ti, diz o Senhor Jesus Cristo. Pois brevemente Ele virá. Aquele dia tua religião não vai poder te salvar. Aquele dia suas boas obras não vão poder te salvar. Aquele dia a tua fé vazia, sem obras, não poderá te salvar. Quantas pessoas têm uma fé vazia, sem obras, uma fé somente de confissão? Elas frequentam cultos, elas estão sempre lá, mas nunca se afastam de verdade dos seus pecados. Quantas pessoas têm uma fé vazia? Uma fé vazia é uma fé sem obras. Uma fé sem obras é uma fé sem obediência. Uma fé sem sujeição a Deus é uma fé que te levará para o inferno. Uma fé sem obediência a Deus te levará para a condenação. Uma fé sem arrependimento te levará para as portas do inferno. Arrependam-se, não adianta apenas levar a Bíblia debaixo do braço, se assentar numa cadeira num culto, para ouvir uma mensagem, se de fato não arrependerdes, e igualmente perecerão, disse Jesus Cristo. Se certamente não arrependerdes, de igual modo também perecerão. Arrependam-se e não pereçam. Arrependam-se e tornem-se para Cristo, para não perecer. Arrependam-se
Torne-se enquanto há tempo, enquanto está no caminho. Deixe todo ímpio os seus maus caminhos e venha tornar-se para Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto, deixando todos os ímpios seus maus caminhos e tornando-se para Deus, porque Deus é benigno e longânimo. Deus é longânimo. A Bíblia fala que ainda que alguns tenham como tardia a sua promessa, mas Deus não retarda a sua promessa, mas antes Deus é longânimo. Deus não tarda a sua promessa e nem retarda a sua promessa. Mentirosos, aqueles que dizem que Deus tarda, mas não falha, mentirosos. O meu Deus não tarda, o meu Deus, Ele é longânimo, não querendo que nenhum se perca, Ele não tarda, ainda que alguns tenham a sua promessa como tardia, Ele é longânimo, não querendo que nenhum se perca, mas que todos conheçam a verdade e possam se arrepender. Eis aqui a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Santifica-os, Pai, na tua verdade, a tua palavra é a verdade, disse Jesus. Portanto, essas palavras são a verdade de Deus, não é verdade humana, não é verdade religiosa, não é verdade de alguém senão o próprio Deus. E saiba que somente esta verdade pode nos levar para Deus, a palavra de Deus. Saiba que somente esta verdade pode nos salvar, e essa verdade chama-se palavra de Deus. Essa verdade, ela não é uma verdade, não é uma das verdades, mas ela é a verdade, o caminho, a vida. Ninguém pode chegar ao Pai se não for através de Jesus. Ninguém chega ao Pai fora de Jesus Cristo. Se não é através de Jesus Cristo, não é através de Maria. Se não é através de Jesus, não é através de José, não é através de Pedro e nem São Tomé. Ninguém chega ao Pai se não for através de Jesus. Não são os guias, é o Espírito Santo de Deus. Não são os santos, mas o Santo verdadeiro, Jesus Cristo. Não existem intercessores, mas um só, o mesmo Espírito que intercede por vós com seus gemidos inexprimíveis. A Bíblia diz: esse é o Espírito Santo de Deus, aquele que intercede por vós. E não há vários mediadores, mas a Bíblia fala que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. O que é um mediador, senão aquele que está entre Deus e os homens? Mediador é Jesus. Aquele que está entre Deus e os homens é Jesus. Ou seja, aquele que nos aproxima de Deus é Jesus. O mediador é aquele que nos leva para Deus, é aquele que está no meio para colocar limites, para dar direção, para poder fazer aquele elo e nos levar para Deus. É Jesus Cristo. Mas as pessoas infelizmente estão crendo que Maria pode te levar para Deus e não pode te levar para Deus. Não coloque a sua confiança em pessoas mortas, porque elas não podem te salvar. Não coloque a tua confiança em Maria, porque ela não ressuscitou, ela não está viva para poder te ajudar. Mas a Bíblia fala que o Espírito de Deus, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, como que se nós, precisando de alguma coisa, Ele nos ensina, Ele nos guia em toda a verdade, em todo o caminho, Ele nos instrui. É o Espírito Santo de Deus que nos guia para Cristo, que nos guia para a verdade, que nos guia para Deus. E assim Jesus deixou a promessa, o selo da redenção, dizendo: e Ele vos ensinará em todas as coisas, e Ele vos guiará em todos os caminhos. Quem nos guia é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que guia um homem a levar a sua palavra. É o Espírito Santo de Deus quem guia o homem a andar de forma reta diante de Deus. O nosso coração nos guia a caminhos de perdição, a caminhos maus e ímpios, a caminhos de bebedice, orgulho, avareza. Mas o Espírito Santo de Deus nos guia em verdes pastos para fazer a vontade do Senhor Deus. Aleluia. Assim a Bíblia fala que a boa vontade de Deus, ela é perfeita para com o homem, não querendo que nenhum homem se perca, mas que todos os homens conheçam a verdade e possam serem salvos. Sejam salvos. Salvai-vos desta geração maligna e perversa, disse Jesus Cristo. Salvai-vos. Se salvar do quê?
Salvai-vos desta geração. Jesus quer te salvar de uma geração perversa e maligna. Jesus quer te salvar de um caminho de condenação. Jesus veio para salvar. Ele manifestou-se com a salvação, como diz a Escritura, porque a graça de Deus há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Por isso, afaste-se da embriaguez, afaste da bebedice, afaste das bebidas alcoólicas. Não caminhe como um bêbado. Afaste da embriaguez. Converta-se ao Senhor. Aqueles que de fato conhecem Jesus, afastam-se da bebedice. O orgulho, endurecido o coração. O orgulho não deixa as pessoas reconhecerem os seus pecados. Mas a Bíblia fala: chorem pelos seus pecados, não alegrem-se, mas antes converta o vosso riso em choro. Eis que as pessoas estão sorrindo com o seu pecado. Bebem todas, ligam músicas altas, músicas profanas que exaltam a bebedice, músicas profanas que não estão bendizendo Deus, estão envergonhando Deus com letras imorais, letras profanas, letras que estão exaltando o orgulho, que estão exaltando a prostituição, a sensualidade, a depravação. Estão se alegrando no seu pecado, se embriagando, vivendo a vida de adultério, praticando o orgulho e sendo mentirosos. Mas Jesus Cristo está dizendo que certamente Deus ensina que renunciando todo o orgulho, toda a bebedice, toda a impiedade, todos os caminhos imorais, deve o homem se voltar para Deus. Deve o homem se tornar para Deus. Renunciar a si mesmo. É a mensagem de Jesus Cristo, é a mensagem da cruz. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga após mim. É uma escolha, não é uma obrigação, não é uma imposição da parte de Deus e nem dos homens, mas é uma questão de escolha. É escolher certo, sabendo que só há uma escolha certa diante de Deus, e certamente é Jesus Cristo. Renuncia à impiedade, renuncia aos desejos infames da carne. A carne é fraca, mas Jesus diz: o Espírito está pronto. A carne é fraca, o pecado está à porta do teu coração, mas Jesus diz: compete a ti dominar sobre ele. Domina esse desejo infame que está à porta do coração. Domina os desejos imorais, homossexuais e perversos. Não se dobre e não se deixe ser levados pelos desejos imorais. Não se deixe ser dominado pela carne. A carne te promete prazeres e de fato por momentos te traz prazeres, mas ninguém está dizendo acerca das suas consequências. E Jesus está dizendo que se certamente permanecerdes na carne, nos desejos do seu coração, perecerão diante de Deus. Não pereçam. Jesus foi enviado para que não pereçam, mas para que tenham a vida eterna. E a vida eterna é essa, que creiam no Filho de Deus, a qual Deus enviou. A vida eterna é esta: crer naquele que Deus enviou. Jesus, o Filho de Deus, foi enviado ao mundo para salvar o mundo dos seus pecados, para trazer ao mundo a vida eterna. E Jesus diz: entra pela porta estreita, porque estreita, apertada é o caminho, a qual conduz à salvação, e poucos são os que entram por este caminho, mas porém largo e espaçoso é o caminho que leva para a condenação. Ou melhor, é largo e espaçoso o caminho para o inferno. O caminho para o inferno é espaçoso. O caminho para o inferno é fácil, é prazeres. O caminho para o inferno é orgulho, bebedices,
ganância, prazeres que se passam, mas trazem consequências para a eternidade. Por isso escolhe o caminho estreito e entra por Jesus Cristo. Eu sou a porta das ovelhas, disse Jesus Cristo, e quem entrar por mim salvar-se-á, sairá e achará pastagens. Entra por Jesus Cristo. Jesus é a porta das ovelhas, e quem entra por Jesus Cristo salvar-se-á, encontrará pastagem. Jesus fez muitas pregações, e de fato Jesus estava sempre ensinando alguma coisa. Jesus, na verdade, estava ensinando a chegar até a Deus. Uma das formas que Jesus ensina, a principal forma que Jesus ensina a chegar até a Deus, é renunciando aos desejos pecaminosos, é renunciando aos desejos da carne, é deixando todos os sentimentos do coração, os sentimentos imorais. Deixa os sentimentos orgulhosos, a soberba, a malícia, a mentira, o homicídio, o roubo, o orgulho, a injustiça, a bebedice, a homossexualidade. Deixe todo o engano. Assim diz a palavra de Deus, que certamente Deus requer que o homem arrependa-se. Como se chegarão até Deus? Com teu orgulho grande no coração. Como se chegarão até Deus? Celebrando o orgulho pelas ruas. Como se chegarão até Deus? Tendo o coração orgulhoso. Muitas pessoas são orgulhosas, tendo uma religião, colocando uma confiança na sua religião, dizendo ser católico, dizendo ser nascido católico, e dizendo que certamente vai morrer católico, mas não sabem que tão maligno é diante de Deus o orgulho. Não sabem que quem de fato te leva para Deus é Cristo, e Cristo não é católico, Cristo não é evangélico, Cristo não é religioso. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus fosse religioso, ele não seria católico. Jesus não veio de Roma, Jesus não nasceu em Roma, Jesus não fundou a sua igreja em Roma, mas foi em Jerusalém, e ele disse: permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos. E ali Jesus revestiu os apóstolos, ele revestiu a sua igreja em Jerusalém. Mas dizem que a igreja veio de Roma, e que é uma grande mentira, é uma grande contradição da palavra de Deus. Estão pervertendo a verdade em mentira. Só que Jesus diz que ele é o cabeça da igreja. Jesus diz que podem passar os céus e a terra, mas sua palavra não passa. Ou seja, ainda que o homem se corrompa, ainda que o homem distorça tudo, a palavra continua sendo a mesma. Ainda que os homens mudem e se corrompam, criem suas próprias verdades, a palavra de Deus permanece sendo a mesma. Portanto, Jesus anuncia que renuncie todos os desejos imundos e todas as concupiscências da carne. Na mesma boca que profere o nome de Deus, a Bíblia fala que devemos apartar-se do pecado para, de fato, proclamarmos ou proferir o nome de Deus. Vemos que não há mais temor quando as pessoas estão dizendo o nome de Deus sem, de fato, afastar-se do mal. Vemos que as pessoas não têm mais temor, proferindo o nome de Deus, mesmo proferindo mentiras, calúnias, palavras torpes, linguajar imoral e sujo. Vemos que as pessoas não temem mais a Deus, não temem mais a Deus, mas a Bíblia ensina a quem nós devemos temer. Está escrito em Mateus 10, 28, devemos temer aquele que tem o poder para lançar no inferno tanto o corpo como a alma. Devemos temer a Deus. Por isso arrependa-se dos pecados, temam ao Senhor, temam a Jesus Cristo, temam a Deus, que Ele tem poder para lançar o corpo e a alma no inferno. Cidade de Goiânia, pois é a hora de arrepender-se.
Deixe o homem maligno os seus maus caminhos e torne-se para Deus. Deixe todo ímpio os seus maus caminhos e torne-se para Deus. Torne-se para Deus. Deixe todo homem ímpio os seus caminhos de bebedice e torne-se para Deus. Deixe a embriaguez. Deixe o orgulho. Deixe a feitiçaria. Deixe a malícia, mentira. Deixe o adultério. Torne-se para Deus. Torne-se para o Senhor, e Ele tornará para vós. Diz a palavra de Deus: fiéis são as suas palavras, dignas são de toda aceitação. Se essas palavras são dignas de ser aceitas, então certamente nós devemos adequar a nossa vida com essas palavras. Aceitar essas palavras não é simplesmente engolir elas, não é simplesmente ouvir elas, mas é praticar elas. E se essas palavras são dignas de toda aceitação, então afaste do orgulho, afaste da homossexualidade, afaste do adultério, afaste da embriaguez. Essas palavras são dignas de toda aceitação e dizem que essas coisas são malignas diante de Deus, e dizem que esses caminhos certamente levarão para a perdição. Portanto, arrependam-se, arrependam-se e tornem-se para Deus. Deixe todos os caminhos malignos e volte-se para o Senhor. Esta é a palavra do Evangelho. A mensagem da cruz é loucura para o que perece, mas é o poder de Deus para aqueles que são salvos. É a mensagem da cruz que salva, não o símbolo da cruz, porque o símbolo da cruz não pode salvar o homem, mas a mensagem que a cruz carrega é o que salva o homem. A mensagem que está por trás da cruz é que Jesus foi colocado como um malfeitor, sendo ele justo, não tendo ele pecado algum, mas ele foi colocado em condição de malfeitor, não tendo cometido nenhum crime, nenhum pecado. E a mensagem da cruz é renunciar a si mesmo, às suas próprias vontades. Você deve renunciar à malícia, a homossexualidade, a embriaguez deve ser renunciada. Não existem desculpas para salvar-se diante de Deus, mas existe um coração arrependido que pode te salvar dos pecados. Por isso arrependa-se. Não é apenas acreditar em Deus, mas se não arrependerdes, certamente perecerão. Não pereça. Foi para isso que Jesus veio, para que não pereçam, mas tenham de fato a vida eterna. E a vida eterna é essa que crê no Filho de Deus. Crê no Filho de Deus. Se você crê no Filho de Deus, então nesta noite você vai arrepender-se de todo pecado. Se você crê em Jesus Cristo de fato, vai se afastar de todos os caminhos malignos. Deixa o orgulho, deixa a bebedice, deixa a mentira, deixa a soberba, a malícia, deixa a homossexualidade. Se você crê em Jesus, então aparte-se de toda iniquidade, porque a Bíblia diz que certamente Deus vai apartar os iníquos para o fogo eterno. Por isso que devemos apartar da iniquidade, para não sermos apartados para o fogo eterno como iníquos. Porque naquele dia muitos vão dizer: Senhor, mas em teu nome fizemos maravilhas, em teu nome fizemos prodígios. Mas ele dirá: apartai-vos de mim, vós que tem praticado a iniquidade, para o fogo eterno. Nem todos que dizem Senhor darão o reino de Deus, mas aqueles que fazem a vontade do Pai, qual está no céu. E essa vontade de Deus, que todo homem conheça a verdade e possa ser salvo dos seus pecados. A vontade de Deus é que o homem seja conhecedor da palavra, conhecedor da verdade, e praticando esta palavra ele possa ser salvo. Torne-se a Jesus Cristo como salvo de seus pecados, para a obediência, a fidelidade no Senhor. O tempo está próximo, e agora é a hora. O tempo é agora. Arrependa-se e volte-se ao Senhor Jesus Cristo, porque brevemente ele virá nas nuvens do céu, com poder e com grande glória.
os olhos de Deus está enxugado.